Boa noite. Dou as boas-vindas a todas as pessoas que estão a acompanhar esta sessão, Arrendamento, Contratos e Apoios. É uma ação realizada no âmbito do Gabinete de Apoio ao Consumidor de São João da Madeira, transmitida online, através da página do Facebook e também através do canal do YouTube desta Câmara Municipal. O Gabinete de Apoio ao Consumidor, já não estávamos aqui há muito tempo nestas sessões, mas relembrando, é um serviço local de informação e apoio aos municípios enquanto consumidores. Este gabinete nasceu já em julho de 2020, fruto de um protocolo de colaboração assinado entre o município e a DECO, Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor, e que permite um apoio especializado dirigido aos municípios sanjoanenses e orientando aqueles que, embora não sejam sanjoanenses, também precisam desse apoio e centra-se muito particularmente nas questões da defesa dos direitos do consumidor e, por isso, aqui estamos hoje também nesta sessão. A sessão de hoje, como disse, chama-se Arrendamento, Contratos e Apoios. Comigo está a doutora Mariana Pinheiro de Almeida, jurista da DECO, a quem agradeço desde já a presença e também com muito gosto e privilégio temos também connosco hoje a vereadora da Ação Social e da Habitação, que se deu de forma muito gentil a colaborar nesta sessão, abordando o tema de hoje, que é precisamente o arrendamento e que representa um dos seus pelouros. Portanto, tem a ação social e a habitação, e por isso hoje está aqui conosco. Muito obrigada à Paula Gaio. Passo a apresentar de forma resumida a doutora Mariana Pinheiro de Almeida. A doutora Mariana Pinheiro de Almeida é licenciada em Direito e tem um mestrado na Escola de Direito na Universidade Católica Portuguesa. Finalizou os cursos de pós-graduação em Direito dos Contratos e do Consumo, bem como em Direito, Justiça e Cidadania no século XXI, nas faculdades de Direito e Sociologia da Universidade de Coimbra. Entre 2009 e 2016, exerceu funções de docência em várias instituições de ensino superior, onde se destaca o Instituto Politécnico do Cávado e do Ave e também a Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Felgueiras, mantendo atualmente o exercício desta atividade junto da Escola de Direito da Universidade Católica Portuguesa, em representação da DECO e lecionando o Seminário de Direito do Consumo. Atualmente é jurista da DECO, integra o Departamento Jurídico e Económico e também o Departamento da DECO Regiões. Por isso está aqui conosco. Vou-lhe dar já de imediato a palavra. Antes, vou fazer aquele apelo habitual. Gostaríamos muito que participasse de forma ativa nesta sessão. Contamos convosco, apelamos a que coloquem as vossas dúvidas, as vossas questões e as vossas propostas de intervenção ao longo desta sessão, que é feita a pensar em vocês, podem utilizar o chat do Facebook ou do YouTube. Nós cá estamos para receber as vossas questões, que serão respondidas, com certeza. Da minha parte, até já, e passo a palavra à doutora Mariana. Olá, boa noite a todos. É um gosto enorme estar aqui. Já, de facto, já há algum tempo que não voltávamos a este formato e, de facto, é muito importante porque permite-nos que estejamos aqui todos numa comunidade a partilhar assuntos que são verdadeiramente importantes. E, portanto, sem mais delongas, eu vou então partilhar a apresentação para falarmos um bocadinho destes assuntos. Aqui vai. Portanto, acho que está a correr tudo bem. Portanto, e aqui só fazendo aqui um contexto, de facto, nós achamos que
de uma forma muito geral, o arrendamento e o acesso à habitação tem aqui várias vertentes, não é? Portanto, é um tema que está na ordem do dia já há muitos anos, mereceu aqui um destaque especial nestes últimos anos, em que estamos sujeitos a todo um aumento de custo de vida, fruto de sucessivos acontecimentos que têm vindo a ocorrer nos últimos anos. É um problema que neste momento existe em Portugal, mas que é transversal à União Europeia e até diria quase a nível mundial. E, portanto, de facto, em Portugal, no arrendamento em particular, é de facto algo que nos preocupa. Preocupa-nos porque é um problema que desde sempre suscitou algumas questões, dada a complexidade legal que está subjacente a todas estas matérias, mas nos últimos tempos, para além disso, existe de facto uma quantidade de informação mediática que é dirigida aos consumidores e que muitas vezes acaba por criar inseguranças, medos e instabilidade, o que é normal face ao contexto que atualmente temos. E, portanto, todas estas sessões e todos estes esclarecimentos para nós são bastante importantes na medida em que permitem que, de alguma forma, possamos orientar ou informar ou também recolher algumas dúvidas e algumas matérias que nos permitam chegar mais longe, não só do ponto de vista da ajuda do consumidor, mas também, de alguma forma, tentar, junto das instâncias centrais, tentar sugerir aqui algumas alterações regulamentares, como até agora temos feito. E assim, sem mais delongas, apenas dando destaque a algumas matérias que, no fundo, que são mais procuradas, digamos assim, por parte aqui dos consumidores. Diremos que, de facto, quando nós atuamos ou que nós informamos, são, de facto, consumidores que cada vez mais têm dúvidas relacionadas com todas estas matérias e cada vez mais, e aquilo que se identifica, e daí também a intervenção da DECTO, é que por parte dos senhorios ou por parte da parte que assume o papel de senhorio, temos já um formato de alguém que já não é o tradicional senhorio que atualmente víamos, mas já temos entidades que são verdadeiras organizações que se dedicam de forma profissional a esta atividade de dar de arrendamento a determinadas habitações e, portanto, daí que surjam bastantes dúvidas, umas relacionadas com as rendas, e aqui já sabemos, rendas, quando falamos em rendas, falamos não só do valor que atualmente muitos de nós temos vindo a ver e a ficar assustados com os valores que atingem, mas também, por outro lado, o funcionamento e o quadro legal e as regras que estão subjacentes à atualização das rendas. E, portanto, este é, de facto, uma das principais matérias mais procuradas. Depois temos outra questão que está relacionada aqui com as obras. E aqui até aproveito o momento para referir, porque de facto as obras em casas arrendadas é de facto uma matéria que gera sempre algum conflito entre os arrendatários e os senhorios. Isto porque, pelo lado dos arrendatários, existe a necessidade de fazer algumas obras, de realizar algumas obras para viver melhor, não é? E depois, por lado dos senhorios, muitas vezes eles até distantes, lá está, quando falo disto, falo daquele formato mais de organização e de entidade empresarial que se dedica a esta atividade, acaba por ficar um bocadinho mais distante desta necessidade específica dos arrendatários, o que gera algum atraso nos procedimentos e, portanto, também algum conflito. Depois temos a questão da responsabilidade, mas agora também não vou entrar nesses detalhes. Mas aqui até evidenciava uma das matérias que foi recentemente lançada, que é o programa Vale Eficiência, e que, de facto, neste momento, e o objetivo é melhorar o conforto térmico das habitações, para combater a pobreza energética, e que agora também é dirigida a arrendatários. Ora, neste caso, o programa é muito recente, entrou em vigor agora no dia 20 de novembro, mas gera-nos aqui alguma preocupação, porque de facto, na outra fase do programa, havia muitos arrendatários que queriam aceder a este programa e não podiam, porque não estavam abrangidos, mas agora já lhes é dirigido e agora queremos e temos esperança que não haja por parte dos senhorios aqui algum impedimento, algum obstáculo, ou alguma ausência de informação ou de ajuda para, no fundo, permitir que estas obras sejam realizadas. Este programa não veio com um quadro legal que acompanhasse esta matéria, mas de facto é algo que nos preocupa e que esperemos que não haja obstáculos, até porque é uma situação boa para as duas partes. Depois, uma matéria que nos preocupa bastante e que tem a ver com as plataformas digitais.
Nós, de facto, temos vindo a acompanhar todo este progresso naquilo que diz respeito ao acesso à habitação e também aos métodos de escolha das habitações. As plataformas digitais são, de facto, uma oportunidade para cada vez mais o consumidor ter a possibilidade de escolher a casa que mais se adequa ao seu perfil, tanto do ponto de vista da tipologia, como do ponto de vista da localização e do preço. Mas, por outro lado, estas plataformas digitais também criam alguns riscos, porque como o consumidor não tem possibilidade de consultar, se calhar, previamente, ou então a própria relação com o digital acaba por ser mais imediata, muitas vezes acaba por entrar nestes negócios através da plataforma digital sem perceber o real impacto que as cláusulas contratuais gerais que estão inseridas nestas plataformas possam ter, nomeadamente a cobrança de alguns valores que não estão devidamente acalculados na lei e que se não se percebe muito bem que impacto é que vão ter no plano económico, não é? Da vida do consumidor, e portanto diríamos que esta é uma das matérias que, por exemplo, é importante recolhermos cada vez mais informação sobre isto, na medida em que não existe um quadro legal específico e orientado para as plataformas digitais que promovem, digamos assim, esta oferta habitacional, pese embora muitas delas até já são inscritas no âmbito de uma atividade de mediação imobiliária, outras não, e portanto é importante, em nosso entendimento, que se viesse a criar aqui um quadro específico e orientado para as plataformas digitais que promovem aqui esta oferta habitacional. Por outro lado, temos também matérias relacionadas com a cessação do contrato. Esta é uma das matérias mais questionadas. Isto porque, e tentando ser aqui breve, a cessação, o contrato, por norma, sendo por prazo certo, portanto, está determinado para um determinado prazo, e ele pode ser ou não renovado. E depois há questões relacionadas com a renovação de contrato, mas que aqui agora não importa destacar. Mas o que importa saber é que, atendendo a estes programas que vieram a ser implementados e que já falaremos sobre eles, e também à fisionomia e à dinâmica dos próprios contratos de arrendamento, o que se verifica muitas vezes é que o arrendatário acaba por receber comunicações por parte do senhorio que não são verdadeiras atualizações de renda, mas são quase uma proposta negocial para um aumento de renda que caso o arrendatário não aceite, então o senhorio irá avançar com uma oposição à renovação do contrato. E por vezes os arrendatários até confundem esta notificação ou esta comunicação, até considerando que essa atualização de renda não está a ser bem feita, porque não seguiu os trâmites ou os processos que deveria, os procedimentos que deveria seguir, mas a verdade é que do ponto de vista legal, até esta proposta está enquadrada, no sentido em que não há regulação específica para ela, mas é quase que como uma chamada, uma oportunidade que o senhorio está a dar ao arrendatário para ou pagar aquele valor ou então opor-se à renovação de contrato. E, portanto, quase uma proposta negocial. Portanto, às vezes há esta confusão do que é uma verdadeira atualização de renda, do que é uma cessação do contrato e, portanto, aqui também ficam algumas dúvidas por esclarecer. E, finalmente, temos aqui os apoios e medidas que têm vindo a ser aprovados paulatinamente, desde que houve esta comunicação de que iria ser aprovado o pacote Mais Habitação, e que têm levantado bastantes dúvidas e que têm vindo e legítimas, porque, na verdade, todo este enquadramento legal, em nosso entendimento, é bastante complexo portanto, é importante que também nós tentemos conceder aqui algumas linhas gerais daqueles que são os apoios, aqueles que se mais destacam, para que de facto as pessoas queiram aderir e, portanto, já que eles existem, não é? Já que eles estão à disposição de todos, é importante que toda a gente se sinta confortável e segura na sua candidatura para que depois haja mais adesão e que, na verdade, foi para isso que eles foram efetivamente desenhados. E, portanto, falando aqui de alguns, eu não vou falar sobre todos, na verdade, o pacote Mais Habitação acaba por integrar várias medidas que estão dispersas em diplomas avulsos, portanto, não estão só todos num diploma, e eu trouxe aqui alguns exemplos: o apoio extraordinário ao pagamento de renda, o limite na fixação da renda, a atualização de renda para 2024, o programa Porta 65 e o programa Porta 65+. Mas também para termos tempo aqui de abordar outros assuntos, eu aqui cingia-me a estes 3 apoios, tentando esclarecer algumas dúvidas que aqui têm vindo a ser suscitadas relativamente a estas questões. No que diz respeito ao apoio extraordinário ao pagamento da renda, de facto, este era um programa que já existiu, que foi aplicado e foi lançado em 2023. Mas a verdade é que o desenho legal que este apoio tinha criou aqui várias dúvidas, várias incertezas,
o próprio procedimento e articulação entre as entidades não era muito líquido, ou seja, parecia que não era muito fluido, e portanto daí que recentemente foi aprovado um novo diploma que vem dar um novo formato e um novo desenho aqui ao apoio extraordinário ao pagamento da renda. Mas, em traços gerais, a quem é que ele se dirige? Ele dirige-se a pessoas que tenham uma taxa de esforço no pagamento da renda de 35%, de uma forma mais simplista, e também dirigido a pessoas cujo rendimento esteja integrado até ao sexto escalão de IRS. E, portanto, estes beneficiários poderão ser elegíveis para efeitos deste apoio extraordinário ao pagamento da renda, com este novo formato do apoio que agora recentemente foi lançado, foi alargado a outros beneficiários. E aqui dou o exemplo, por exemplo, aqueles beneficiários que não estejam obrigados à entrega da declaração anual de IRS e que sejam beneficiários de pensões por aposentação, reforma e sobrevivência. E, portanto, este é um dos exemplos de outras pessoas e de outros consumidores, outros arrendatários que poderão vir a beneficiar do apoio extraordinário ao pagamento da renda. E, portanto, há aqui um alargamento a outros beneficiários. Há também um esclarecimento daquilo que será o rendimento que será utilizado para efeitos de atribuição do apoio, isto porque durante algum tempo havia a dúvida de saber se o que estava por base no cálculo da atribuição do apoio era o rendimento líquido ou o rendimento bruto. Parece-nos que, de acordo com este desenho que agora foi lançado, de facto, temos que ter em consideração o rendimento bruto. Também, por outro lado, e aqui é importante porque foi uma das questões que mais dúvidas suscitou, parece que este apoio também agora poderá atingir pessoas cujo rendimento é superior, desculpem, é inferior ao pagamento da renda, portanto, alguém que paga uma renda mais alta do que aquilo que recebe, portanto, daquilo que realmente ganha, e, portanto, este desenho não estava configurado para o anterior apoio, e parece que, de acordo com este novo desenho, estes beneficiários já poderão vir a integrar também aqui o apoio extraordinário ao pagamento da renda. Dizer-te que aqui também que isto é importante. Este apoio tem como limite máximo os 200 euros, depois vamos ver que isto aqui depois terá algumas nuances, mas tem como limite máximo os 200 euros. E também, e esta parte também é interessante, que não havia no anterior apoio, é que os consumidores poderão validar os seus dados em determinadas circunstâncias. E esta parte é extremamente importante, porque para além de obrigar, não é bem obrigar, mas quase como que incentivar a que haja um maior controlo por parte dos arrendatários naquilo que é a utilização de dados dos seus dados para a atribuição do apoio. Por outro lado, também há aqui um controlo efetivo e também uma maior transparência no processo. Claro que esta questão da validação de dados existe só em determinadas situações, nomeadamente naquela que há pouco referi, em que o rendimento acaba por ser inferior ao valor de pagamento da renda, e quando existe aqui algumas incongruências nos dados que são recolhidos. Mas esta situação é muito importante porque, de facto, parece que há aqui um maior envolvimento e uma maior participação do próprio arrendatário nestas circunstâncias. E, finalmente, incluíram também, recentemente, um processo de reclamação e pedidos de esclarecimentos para quem é elegível e para quem é beneficiário, mas parece que também poderá haver aqui um pedido de esclarecimentos e de questões ou reclamações por parte de quem se candidata e depois não é elegível, ou pelo menos cuja primeira decisão não é elegível para efeitos da atribuição, o que também, em nosso entendimento, reforça aqui alguma transparência no processo. De todo modo, fim deste apoio extraordinário ao pagamento da renda, e dizer-vos que, de facto, o diploma é bastante complexo. Aliás, todos eles são algo complexo e todas as situações terão que ser analisadas caso a caso, porque, de facto, há aqui algumas nuances que têm que ser analisadas do ponto de vista legal, mas aproveitava então para fazer já a ponte aqui com a questão da atualização de renda para 2024. De facto, o Governo decidiu que para 2024 não haverá nenhuma limitação no que diz respeito ao valor para a atualização de renda, portanto, as rendas poderão estar sujeitas a uma atualização de 6,94 a partir de 2024, mas o apoio vai ser indireto, ou seja, o Governo decidiu que através de uma aplicação de um coeficiente de 4,94 ao valor da renda, poderá o beneficiário do apoio extraordinário ao pagamento da renda obter um apoio reforçado por via do aumento da taxa de esforço.
Portanto, há aqui um apoio que se quantifica num coeficiente de 4,94 e que, no fundo, nos leva à conclusão que é quase para atingir os 2% que no início do ano, em 2023, foi fixado enquanto limite de atualização da renda. Portanto, por um lado, temos um apoio ao arrendatário por via desta aplicação deste coeficiente de 4,94 ao valor da renda. E por outro, temos também o pagamento livre, digamos assim, ou pela fixação do índice de atualização ao senhorio, e portanto é uma situação, como se diz, win-win, porque acabamos por não restringir também aqui alguma liberdade dos senhorios poderem atualizar as rendas no valor que o mercado lhe pede, não é? E portanto, por essa via também é interessante. Também, através deste novo mecanismo de atualização da renda para 2024, quem não era beneficiário do apoio extraordinário ao pagamento da renda, porque não integrava os requisitos para esse efeito, por via desta atualização de renda e que venha a integrar e a reunir os tais requisitos, nomeadamente a taxa de esforço, 35%, e o sexto escalão de IRS, poderá requerer este apoio por via da aplicação aqui do coeficiente 4,94. E, portanto, como é evidente, esta situação não é propriamente simples. Temos que fazer aqui algumas contas, mas exatamente por isso é que também temos aqui o nosso gabinete de apoio ao consumidor para poder orientar e aconselhar os consumidores nestas matérias. Finalmente, temos aqui o programa Porta 65 Mais. O nome às vezes poderá levar em dúvida, já tivemos aqui alguns consumidores que nos perguntavam se era para maiores de 65 anos, mas não é um programa para maiores de 65 anos, é um programa que visa essencialmente dois destinatários, famílias que tenham tido uma quebra de rendimentos em 20% nos últimos 3 meses ou no período homólogo do ano anterior, e famílias monoparentais, o que também é muito interessante, e desde lá já sublinho esta questão, porque, na verdade, em muitas dos diplomas e em muitas das propostas, por vezes, e sem querer, provavelmente, e sem intenção, às vezes as famílias monoparentais acabavam por não estar no âmbito dos destinatários específicos de alguns programas e, portanto, neste caso, o programa Porta 65 Mais acaba por reforçar esta proteção, sendo certo que no que diz respeito às famílias monoparentais, este requisito da quebra de rendimentos em 20% não é exigível. Este programa, muito parecido com o apoio extraordinário ao pagamento da renda, também atribui aqui um apoio às famílias, que pode ir desde os 50 euros aos 200 euros, e que este apoio será atribuído de acordo com também, uma vez mais, com a taxa de esforço, que nos primeiros 12 meses será de 35% e depois vai aumentando. Portanto, o apoio vai reduzindo à medida que o tempo vai passando. Mas pronto, é aqui mais uma solução que integra aqui o pacote mais habitação, a par das outras que há pouco referi. Depois temos os outros dois pontos que também, quando falamos do limite na fixação da renda, está relacionado com aquela regra que julgo que todos nós acabamos por conhecer, de que a celebração de novos contratos para em 2023 não poderá ser aplicada uma renda, digamos que superior a 2% da renda que foi praticada nos últimos 5 anos. Portanto, isto também é uma regra que não sabemos, do ponto de vista da recolha do material que até agora nos foi entregue, ainda não tivemos, assim, grandes questões relativamente a isto. E o programa Porta 65, que teve aqui algumas alterações, que foi alargado em alguma medida, pelo menos para o ano inteiro, e portanto também há aqui alguma intenção de proteger pelo menos aqui os jovens que obtenham rendimentos no âmbito deste programa. Na verdade, eu julgo que isto é uma ínfima matéria daquilo que foi aprovado no pacote Mais Habitação. Há aqui muitas outras medidas que também estão a concorrer para esta mitigação deste obstáculo que existe no acesso à habitação, nomeadamente no segmento do mercado de arrendamento. Existem outros programas, o programa de arrendamento acessível, que agora é o programa de apoio ao arrendamento, agora chama-se de programa de apoio ao arrendamento, e que também esperemos que tenha sucesso, uma vez que nos anos anteriores não obteve muita adesão por parte dos senhorios, mas agora parece-nos que, pelo novo quadro, poderá chegar a bom porto. Mas são algumas soluções, são alguns caminhos, mas sem dúvida que só poderão ser caminhos efetivos se todos nós conhecermos os programas, se conseguirmos lidar com eles e se conseguirmos ativamente candidatar-nos a eles. Caso contrário, será muito difícil. E com isto, também não poderia deixar de dizer, e antes de passar aqui a palavra à Sra. Vereadora,
Paula Gaio, que a DECO está em São João da Madeira. O acompanhamento é diário, nós temos a nossa embaixadora no terreno, a Filipa Ferreira, que no fundo acaba por acompanhar e atender os consumidores no sentido de informá-los da presença da DECO numa determinada situação, ou então de estabelecer o contacto direto com um técnico da DECO para aconselhar diretamente o consumidor, nem que seja por via telefónica, ou então agendar uma consulta online ou presencial com um técnico especialista da DECO, que está em São João da Madeira, com uma periodicidade quinzenal, com atendimento presencial no edifício da Câmara Municipal. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora Mariana. Muito obrigada pela sua excelente apresentação, esclarecedora. Temos pessoas que estão a acompanhar-nos. Volto a convidar essas pessoas para que coloquem as questões que considerarem pertinentes e necessárias. Passo então a palavra à vereadora Paula Gaio, a quem convido desde já a fazer uma apresentação sucinta sobre os programas que são disponibilizados pelo município em termos de habitação, contar também qual é a complexidade, os principais desafios que se enfrentam nos dias de hoje a uma vereadora que tem esse pelouro, que é um dos temas mais importantes e com mais relevância para o pleonasmo que hoje em dia estamos a viver. Muito boa noite a todas as pessoas que nos estão a ouvir. Agradeço em primeiro lugar o convite à vereadora e amiga Irene Guimarães e aproveito para dar os parabéns à doutora Mariana Almeida pela sua apresentação bastante clarificadora. Então, eu começo por dizer que no município de São João da Madeira existe uma empresa municipal de habitação, que é a empresa Habitar São João. A empresa municipal de habitação tem 635 fogos que estão afetos à habitação social, respeitando o disposto na Lei do Arrendamento Apoiado, que é a Lei 81/2014, de 19 de dezembro. Nesta vertente do arrendamento, a renda é calculada de acordo com os rendimentos das pessoas. Cada município que possui habitação social deve ter o seu regulamento municipal de habitação social. Nós, em São João da Madeira, criámos um regulamento municipal de habitação social em 2019, criámos-lo de raiz. Nesse regulamento, nós obedecemos ao disposto na Lei do Arrendamento Apoiado e adequámos ao nosso cenário em São João da Madeira, tendo em conta as 635 habitações de que já vos falei. Portanto, para a habitação social concorrem as pessoas que têm carências económico-financeiras e, para isso, devem inscrever-se junto da nossa empresa municipal de habitação, Habitar São João. Tem também um site, habitarsjoão.pt. Os contactos estão disponíveis online e, portanto, é muito fácil marcar um atendimento para a inscrição. Mais difícil é ter habitação social porque temos muitas pessoas inscritas, muitos agregados familiares, contudo, e vou passar à segunda parte da minha intervenção, porque eu só tenho 3 pontos, e no segundo ponto, o que é que eu queria dizer? Com vista a dar resposta ao elevado número de famílias inscritas para a habitação social, e aqui faço um parênteses e digo que nós temos 65% das pessoas inscritas são de São João da Madeira e as restantes são de concelhos vizinhos, mais ou menos próximos, mas isto para dizer que também temos pessoas de fora de São João da Madeira que nos procuram para o regime de arrendamento apoiado, portanto, para a habitação social. Mas estava eu a dizer, com vista a dar resposta ao elevado número de pessoas e famílias inscritas para a habitação social, a Câmara Municipal de São João da Madeira aprovou nos seus órgãos autárquicos um documento estratégico que se intitula Estratégia Local de Habitação, em que foram diagnosticadas todas as carências habitacionais e apresentadas soluções
para resolver essas carências habitacionais, e esse documento permitiu-nos apresentar uma candidatura ao programa Primeiro Direito, que foi um programa lançado pelo governo, também em 2018, mas que viu reforçada a sua componente financeira através do Plano de Recuperação e Resiliência. Portanto, houve uma grande mudança de paradigma no que às candidaturas dizia respeito, e no caso do município de São João da Madeira, se nós, tendo em conta o plano previsto na Estratégia Local de Habitação, se nós cumprirmos com as ações, nós obtemos financiamento a 100% para implementar essas soluções habitacionais e aqui que vem também a novidade, nós podemos ter beneficiários diretos que, se reunirem os critérios de elegibilidade, também poderão beneficiar, e aqui entraremos no campo das obras e das suas habitações. Mas no que a estratégia local diz respeito e ao programa Primeiro Direito, e para não me alongar muito, eu gostaria de dizer que uma das ações previstas na estratégia local de São João da Madeira é o programa de arrendamento para subarrendamento. Nós, município de São João da Madeira, criámos também de raiz um regulamento para este programa de arrendamento para subarrendamento, foi aprovado nos órgãos autárquicos, foi publicado em Diário da República e na nossa estratégia local de habitação estão previstos 20 contratos de arrendamento. Até à data, nós temos 7 famílias a residir nesta modalidade. Para isso, é necessário que estejam inscritas para a habitação social e é necessário que verifiquem uma das condições do regulamento e que está relacionada com o valor da simulação da renda, tendo em conta os critérios utilizados para o cálculo da renda na modalidade de arrendamento apoiado. Este trabalho tem sido feito de forma persistente com publicitação nas nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram, e tem sido feito também com sessões de divulgação, que já fizemos na Câmara Municipal, do programa Primeiro Direito, sessões públicas, dirigidas a beneficiários diretos, dirigidas a imobiliárias, a empresas de condomínio, e, portanto, a publicidade fez com que nós conseguíssemos, até este momento, ter 7 famílias a residir nesta modalidade, sendo que 6 das candidaturas foram efetuadas e 5 estão já aprovadas. As candidaturas são sempre feitas ao Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana. As candidaturas têm sempre que ser feitas através do município. Eu podia falar um pouco mais, só mais um bocadinho sobre o programa Primeiro Direito, no sentido de dizer que foi feito um acordo de financiamento com o governo. O primeiro acordo que foi feito foi assinado em fevereiro de 2021, depois deste documento, Estratégia Local de Habitação, ter sido aprovada nos órgãos autárquicos. Esse documento, a Estratégia Local de Habitação, foi aprovada também pelo Instituto da Habitação e nesse primeiro acordo de financiamento o investimento previsto era de 7,7 milhões. Nós percebemos com o decorrer do tempo que havia uma vertente que possibilitava os beneficiários diretos, ou seja, os proprietários privados de habitações, que podem ser unifamiliares, mas eu agora não me exprimi bem, o que eu queria dizer era, pode ser uma moradia unifamiliar ou pode ser uma fração, um apartamento. E nós percebemos que havia um conjunto de interessados que, para se candidatarem, tinham que estar identificados na estratégia. E percebemos também que, tendo em conta o número de inscritos em habitação social e a forma como eles, de 2017 para 2018 e 2019, e tendo em conta também alguns procedimentos que modificámos na nossa empresa municipal, esse número de inscritos aumentou. E, portanto, nós pedimos uma revisão da Estratégia Local de Habitação, que se pode fazer de 6 em 6 meses ou a todo o tempo, sempre que se verificar alguma alteração. Implica, obviamente, a aprovação nos 2 órgãos autárquicos, na Câmara Municipal e na Assembleia Municipal. E, neste momento, já fizemos uma segunda revisão e o nosso acordo de financiamento, assinado com o Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana, prevê um investimento total de 39 milhões de euros. Ou seja,
Se o município de São João da Madeira conseguir implementar todas as soluções que tem previstas na sua estratégia local de habitação, e agora aqui faço um parênteses, porque o nosso maior inimigo é o tempo, conseguiremos trazer para São João da Madeira uma grande mudança de paradigma, principalmente em termos de oferta para as pessoas que vivem em condições indignas e com carência financeira. Eu falei-vos do arrendamento para subarrendamento, que está previsto na nossa candidatura ao Programa Primeiro Direito, mas temos também prevista a aquisição de imóveis para reabilitação e que aqui concorrem com dois propósitos. Um é dar resposta às carências habitacionais que estão identificadas e o segundo é reabilitar património, que nós sabemos que em todas as cidades há, e em São João da Madeira também, património que está devoluto, ou que está abandonado, ou que as pessoas querem vender e que nós precisamos dele para reabilitar e colocar ao serviço de quem mais precisa. Passando para o terceiro ponto da minha intervenção e o último, eu gostaria de vos dar nota que o município de São João da Madeira foi o primeiro do país, em abril de 2022, a apresentar uma candidatura ao programa Porta de Entrada. O programa Porta de Entrada foi criado para acolher cidadãos estrangeiros e para apoiar esses cidadãos estrangeiros decorrentes que vinham para Portugal decorrentes de tragédias ou guerras e apoiar esses cidadãos no pagamento da renda. Em abril de 2022, nós candidatámos a primeira família de pessoas refugiadas da guerra da Ucrânia, depois de termos contactado com um senhorio. A seguir a esse senhorio veio outro e outro e outro, e neste momento temos 5 senhorios que acolhem 5 famílias e 3, portanto, senhorios privados e 3 frações da Câmara Municipal, que ao todo, neste programa, temos então 8 famílias de pessoas refugiadas da guerra da Ucrânia, cuja renda está a ser paga pelo Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana, por este programa de Porta de Entrada. Eu quero só dizer que, na maior parte dos casos, as famílias não pagam nenhuma comparticipação, portanto, a renda é paga na totalidade pelo programa do governo, mas há, e se a memória não me atraiçoa, há 2 famílias que pagam uma comparticipação. E isto porquê? Porque havia um limite de apoio por metro quadrado e nós tivemos 2 senhorios que, no processo negocial com a Câmara Municipal, estabeleceram um limite que ultrapassava esse apoio e, portanto, nós, aqui como mediadores, negociámos com as famílias e essas 2 famílias pagam uma pequena comparticipação para que fosse feito o contrato de arrendamento. Nós fizemos aqui na altura, desde abril até final, começámos em abril de 2022 e o último contrato eu julgo que tem data de setembro de 2022. Fizemos então esses 8 contratos de arrendamento, sempre em português e em inglês. Fazíamos atendimentos aqui na Câmara Municipal, o Vítor Cabral fez esses atendimentos comigo, atendíamos as pessoas ucranianas, simultaneamente com o senhorio ou a senhoria, e fizemos esse trabalho de mediação, sendo que em julho, nos finais de julho deste ano, chamámos cá as pessoas à Câmara Municipal para auscultar a sua vontade de continuar, porque este programa tem limite. Inicialmente o contrato é feito por 18 meses e pode ir até 36 meses. E nós em julho chamámos cá as pessoas, auscultámos a sua opinião e todas as 8 famílias manifestaram a sua vontade de continuar a usufruir do apoio, portanto, e continuar em Portugal até ao limite do apoio. Relativamente a este programa, eu julgo que não me esqueci de nada, só gostaria de voltar atrás para mais um pormenor do programa de arrendamento para subarrendamento e que tem a ver com a duração do contrato. Portanto, o nosso programa de arrendamento para subarrendamento funciona como a Câmara Municipal acaba por ser o senhorio de um senhorio privado, portanto, o senhorio privado aluga à Câmara Municipal
que depois faz um contrato de subarrendamento com uma família que está inscrita para a habitação social. Esses contratos com os senhorios são feitos por 5 anos, renováveis por uma vez. Isto porquê? Porque este programa, como eu vos disse, está dentro do programa Primeiro Direito ao abrigo do Plano de Recuperação e Resiliência e, portanto, tem o financiamento a 100% até junho de 2026. A partir dessa data, o município tem que entrar com uma comparticipação, o privado, o IRU com, salvo erro, 20% e o inquilino com 20%. Portanto, a Câmara, neste caso, entrará com 60%. Ou seja, foi feito um regulamento que tem em conta esta alteração do financiamento para garantir aqui também alguma sustentabilidade no apoio para este programa. E era isto que tinha para vos dizer. Se houver dúvidas, estarei disponível para as esclarecer. Muito obrigada. Muito obrigada, Paula. Foi um percurso que, embora rápido, foi muito completo e esclarecedor sobre a realidade que neste momento existe em termos de habitação aqui em São João da Madeira. Ia dizer que, embora não tenhamos ainda nenhuma questão colocada aqui nas nossas redes, eu aproveitaria a presença da doutora Mariana para questionar quais são, no seu ponto de vista e também de acordo com a realidade que tem vivenciado naquilo que diz respeito a esta matéria, quais são as maiores dificuldades dos consumidores no que diz respeito à solicitação destes apoios. Sim, antes de mais, eu devo dizer que fiquei bastante agradada e surpreendida com a oferta que São João da Madeira tem neste momento e é mesmo bom e bonito até ver este investimento todo, que de facto é o aproveitamento aqui dos fundos que nos são atribuídos e, portanto, sem dúvida que estamos no bom caminho. E fazer deste linkagem com a dificuldade que os consumidores têm. Eu aqui até pegando um bocadinho naquilo que a Sra. Vereadora referiu relativamente à porta de entrada, esta questão que falávamos da mediação, de haver alguém que ajude os consumidores a candidatar-se aos programas, em nosso entendimento é extremamente fundamental. De uma forma transversal, ou seja, o que nós entendemos é que de facto os consumidores têm vários obstáculos. Obstáculos do ponto de vista digital, muitas vezes estes programas têm uma candidatura online e nem toda a gente tem esta disponibilidade e está familiarizado com todas estas tecnologias e com todas estas ferramentas digitais que vêm para ficar, naturalmente já sabemos, mas que têm tendência a ficar cada vez mais complexas, mas a verdade é que, por outro lado, também permite que haja estas atribuições dos apoios de uma forma mais célere, mas, de facto, em nosso entendimento, há aqui uma camada da população que deveria ter aqui uma mediação específica para apoiar na candidatura a programas. E, portanto, este é o primeiro obstáculo que nós identificamos, esta dificuldade digital por parte dos consumidores. Por outro lado, ainda confronta-se, e nós esperamos que com estas novas alterações destes formatos isto venha a dissipar-se, mas consideramos que ainda há alguns problemas no que diz respeito à comunicação entre as entidades, e aqui falamos especificamente da Autoridade Tributária e Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana. Portanto, ainda existe aqui algumas dificuldades de comunicação e alguns esclarecimentos que são necessários que vêm vir a ser obtidos e acreditamos mesmo, até porque sabemos que há este esforço, de que de facto estão a ser criadas as ferramentas e as vias de comunicação necessárias para que estes obstáculos sejam ultrapassados. E, portanto, haver mais vias de comunicação, mais linhas telefónicas, mais informação acessível para o consumidor. E, por último, diria que era a complexidade, lá está. Ou seja, a complexidade da leitura de um programa é de facto bastante é muito evidente. E aqui nós temos vindo a sugerir ao longo dos anos, e já há uma grande diferença do que havia há uns anos atrás,
em que de facto é necessário que toda a legislação e todos os documentos técnicos que são dirigidos a consumidores e aqueles não se dirigem a técnicos de facto que lhes possam dar aqui uma informação mais especializada e apoiada, que seja uma informação simples, que seja uma informação acessível, ou seja, que quando eu vou ler o documento eu saiba exatamente o que é que ele quer dizer, ou seja, que não haja conceitos indeterminados, que não haja ambiguidades, que não haja remissões expressas para diplomas que são avulsos noutros sítios e que, portanto, o consumidor tem que ir ler. E, portanto, eu sei que é difícil, porque do ponto de vista da logística, não é? Da construção da legislação, não é fácil, mas de facto eu diria que eram estes três obstáculos: a comunicação, a digitalização e a complexidade dos próprios documentos, complexidade técnica, que muitas vezes impede, não é só impede, como cria alguma desistência a isto, ou seja, nós temos muitos consumidores que nos dizem, e ainda a semana passada tivemos relativamente a outro programa que dizia, ai não, mas eu achei aquilo muito difícil, então desisti, não me candidatei, deixou passar o prazo, quer dizer, porque isto é muito comum, ai, aquilo pedia muitos papéis, muita burocracia e eu desisti, e isto é que não pode acontecer, porque se eles existem é para serem utilizados, porque depois todos falhamos, falha o governo que nos deu essa oportunidade e, portanto, no fundo acabamos por responsabilizar alguém, e falha o próprio consumidor, por exemplo, porque é que eu não me candidatei, mas na verdade, quer dizer, eu também não tive aqui uma ajuda, e de facto, se nós criássemos aqui alguns lugares e alguns espaços para que os consumidores pudessem ter alguma ajuda a este nível, de facto seria muito importante, e portanto louvo aqui o município neste sentido de poderem mediar estas candidaturas, sem dúvida, e desculpe se me alonguei, Sra. Vereadora, mas... Não se alongou nada, doutora Mariana. Eu acho que aquilo que diz é muito importante e será útil, com certeza, para todas aquelas pessoas que nos estão a ouvir e que podem precisar deste tipo de apoio. Eu ia só colocar mais uma questão, não sei se me pode ajudar. Onde é que poderão pedir ajuda, de uma forma geral, caso pretendam candidatar-se a um apoio à habitação? Estamos a falar que, esquecendo a parte do município, que nós sabemos que, e acreditamos que os municípios também sabem, que podem recorrer ao município se for essa a sua vontade e a disponibilidade, mas que locais é que poderemos apontar como estratégicos para poderem receber este tipo de apoio? Aqui, sem dúvida, que tenho que dizer que é o Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana, não é? Ou seja, este será a primeira via de comunicação do consumidor. E a verdade é esta, e portanto podemos dizer que estamos a reconhecer que há de facto aqui um esforço, como há pouco disse, de criar aqui novas formas de contacto e novas vias de comunicação para comunicar com o consumidor. Depois, sem dúvida, e quando falamos aqui do município, sem dúvida que estes gabinetes, não é? Os nossos gabinetes de apoio ao consumidor são de facto, e não querendo aqui puxar a brasa à nossa sardinha, mas tenho que puxar, são de facto aqui também importantes a este nível, não só porque avaliam a possibilidade e orientam e informam os consumidores de se naquele caso em concreto poderá ou não candidatar-se, mas também acabam por analisar de uma perspectiva 360, ou seja, o que é que se passa com aquela família em particular, e se tivermos, por exemplo, uma questão de gestão do orçamento familiar que tem que ser ali revista, que tem que ser acompanhada e que tem que ser ali, se calhar, complementada com outro tipo de apoios, com outro tipo de gestão, e nós acreditamos muito que estes mecanismos e esta proteção do consumidor via municípios, via associações de defesa do consumidor e por aí em diante, fazendo esta análise 360, é de facto uma solução e um caminho para que todos nós comecemos a caminhar no mesmo sentido, e portanto, sem dúvida que destacaria estes dois elementos que me parecem mais importantes para dar resposta a estes consumidores, sem prejuízo, naturalmente, de toda a informação que estará disponível nas entidades acreditadas para o efeito, nomeadamente a autoridade tributária e por aí em diante, mas lá está, tendo em consideração a complexidade da informação, acho que será sempre importante haver este contacto pessoal, ou pelo menos telefónico, com o consumidor para simplificar a linguagem que aqui está prevista nestes programas, sem dúvida. Uhum. Simplificar deveria ser a palavra de ordem. Sim. Tem aqui uma questão, que é a seguinte: sendo monoparental, de que forma poderei ter acesso, ou pelo menos verificar, a elegibilidade para habitação social? Aqui já Eu não será sei muito se a a doutora vereadora. Mariana ou a doutora Paula Gaio
Aqui Acho se calhar já que não será tanto Eu para mim. posso. se calhar a doutora Paula Gai poderá dar uma ajuda crucial aqui na resposta a esta questão, Paula. Sim, sim. Então, para a habitação social, o que é necessário para se inscrever tem a ver, obviamente, com a contextualização dos elementos do agregado familiar, os documentos de identificação. Se forem pessoas estrangeiras, têm que ter um título de residência válido em Portugal e têm que ser portadores desse título de residência válido em Portugal para se inscreverem. Tem que ter a nota de liquidação do IRS do ano anterior ou o comprovativo de que não, pode não pagar IRS. Portanto, no fundo, a folha salarial, o seu NIF, que já terá no cartão de cidadão, se tiver o cartão de cidadão. E aí o que é que acontece? Nós, na empresa municipal, preenchemos um documento que está identificado no Regulamento Municipal de Habitação como sendo a matriz de inscrição, em que vamos preenchendo informações que são dadas no primeiro atendimento, nomeadamente se trata de uma família monoparental, quantas crianças tem, que idade têm as pessoas do agregado familiar, se há alguém com mais de 65 anos ou não, porque isso é um critério que acaba por dar uma ponderação maior. Se há alguém que tem um atestado de incapacidade multiusos com um grau de incapacidade superior a 60%, porque isso também dá mais ponderação. Depois registamos qual a taxa de esforço da renda, se está neste momento numa habitação arrendada, se está numa habitação cedida, se está num quarto alugado. Portanto, nós fazemos um retrato, digamos assim, da situação socioeconómica daquele agregado familiar e no final, conforme o preenchimento dessa matriz, sai um valor. Esse valor permite que a pessoa vá ocupar uma determinada posição numa lista ordenada e depois é o óbvio, é à medida que temos habitações livres, são selecionadas as pessoas que estão em melhor posição. Eu posso informar que temos uma média de rotatividade por ano de 20 habitações no nosso parque habitacional, 18, 20, anda por aí. Mas agora com as candidaturas ao programa Primeiro Direito do Plano de Recuperação e Resiliência, nós pretendemos ter até junho de 2026 mais habitações, principalmente T1s e T2, também alguns T3, mas principalmente T1s e T2, porque as famílias que estão inscritas para a habitação social, metade dessas famílias são, metade não, mas quase metade, um terço, são agregados unifamiliares, portanto só tem uma pessoa, e logo a seguir vem a procura de apartamentos de tipologia T2, depois em terceiro lugar T3 e T4 temos uma dezena de famílias, portanto aí já são poucos. O que eu posso dizer em termos de critérios de elegibilidade, nós não somos, algumas empresas municipais do país que vedam logo à partida o acesso à inscrição e habitação social conforme uma outra condição. O nosso regulamento municipal não prevê isso. Portanto, pode inscrever-se quem quiser. O que acontece é que depois, quando é calculado o valor da matriz, e obviamente ele é determinante para a posição na lista, e portanto a pessoa, se ficar no lugar número 100, significa que vai ter bastante dificuldade em ter habitação social. Depende, obviamente, de se a sua situação se mantém assim ao longo do tempo ou se eventualmente há alterações, quer nos rendimentos, quer na situação, do seu agregado familiar. Portanto, essencialmente era isto que tinha para dizer. Espero ter ajudado. Obrigada, Paula. Muito obrigada. Não temos mais questões. Já estamos há 55 minutos no ar, convosco, com quem nos está a acompanhar. Acho que é hora de terminar esta sessão. Eu agradeço à doutora Mariana
muito obrigada pela sua excelente apresentação e pelos seus valiosos contributos e esclarecimentos sobre esta temática, arrendamento, contratos e apoios. Foi um prazer ouvi-la, assim como também foi um prazer e um privilégio ouvir a vereadora Paula Gaio. Uh, Queria agradecer a ambas a disponibilidade, e dizer que foi muito bom contar convosco para esta sessão, que abordando um tema extraordinariamente importante, com certeza que foi útil para quem nos esteve a ouvir. A todas aquelas pessoas que estiveram connosco, o nosso muito obrigada, embora a distância, mas com muita proximidade. Queremos continuar aqui convosco, relembrar que temos o Gabinete de Apoio ao Consumidor aqui no nosso município de São João da Madeira, com dois tipos de atendimento, um presencial, realizado nas instalações da Câmara Municipal, na última terça-feira de cada mês. O próximo atendimento está marcado para o dia 28, da mesma forma que temos também um atendimento virtual na segunda sexta-feira de cada mês. Neste Gabinete de Apoio ao Consumidor é disponibilizada informação sobre direitos, deveres e prevenção de conflitos de consumo, e temos também a promoção destas iniciativas, webinars, que, dirigidos ao público em geral, são com certeza importantes para o esclarecimento de todos aqueles que nos ouvem. Gostaria também de relembrar que o contacto é o 256 200 200 ou 256 200 218. Estou a olhar aqui para a Filipa, que me esclareceu que realmente é este o contacto. Dizer que, se não for possível intervir, há sempre uma prestação de orientação, de apoio, e para que a intervenção do GAC seja uma realidade, a questão apresentada terá de se enquadrar numa questão de relação de consumo estabelecida entre um particular e um profissional de determinada área, mas que sempre que o GAC recepciona um pedido de informação ou reclamação que não se enquadre naquilo que referi há pouco, com certeza que é sempre feita uma procura no sentido de instruir e orientar o cidadão, no sentido de que este se possa dirigir ao local adequado. Da mesma forma, dizer que, só para relembrar, que, independentemente de o GAC se dirigir apenas a municípios de São João da Madeira, é também prestado um apoio no sentido de o encaminhar para onde seja possível a satisfação desse mesmo apoio. Muito obrigada à doutora Mariana, muito obrigada à doutora Paula, muito obrigada a todos aqueles e aquelas que nos acompanharam ao longo desta sessão, e até à próxima. Obrigado.